Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Na aula de hoje, nós faremos a correção do percurso formativo 5. E eu gostaria que todos, eu disse todos, acompanhassem essa aula até o final. Até mesmo você, que talvez tenha acertado tudo ou quase tudo, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção em cada detalhe, acompanhassem a leitura, prestassem atenção às explicações, porque muitos exercícios, eles se repetem em outras atividades, né. Os textos às vezes são diferentes, mas as perguntas são muito semelhantes, justamente porque são perguntas de interpretação que, levam a gente a compreender o sentido total do texto. Então, é importante que vocês compreendam como analisar esses textos, para que vocês não tenham dificuldade nas próximas atividades, tá. Além disso, eu gostaria que vocês também, acompanhassem essa aula de hoje, porque eu vou seguir exatamente da forma como vocês devem estudar em casa. Eu quero mostrar para vocês, a forma que vocês deveriam em casa pegar e estudar, porque eu percebo que alguns alunos pulam algumas partes, acabam não, focando em algumas partes do percurso formativo, e isso compromete muito o aprendizado de vocês. Tudo o que está no percurso formativo, inclusive as videoaulas que eu gravo, que eu mando junto, são muito importantes para que vocês consigam, desenvolver as atividades da maneira correta. Se você pula alguma parte ou se você não assiste à aula, você está deixando para trás uma parte importante para compreender o assunto e assim ter facilidade na hora de executar a atividade. Então não pulem nada, façam na ordem em que está, leiam com atenção, se acaso não entenderam, leiam novamente, tirem dúvidas, não deixem passar, tá? Para que vocês consigam aprender muito nesse momento tão difícil para todos nós, porque nesse momento a aprendizagem ela depende quase que exclusivamente de vocês. O professor organiza o material, né, deixa de uma maneira de fácil compreensão, está à disposição para tirar dúvidas, grava aulas, porém, se não tiver o interesse de vocês em, fazer aquela atividade da melhor forma, né, seguindo os passos que o professor está dando, vocês terão dificuldades mesmo assim, tá. Então é importante seguir exatamente como o professor está orientando, tá. Então vamos aos exercícios, acompanhe a aula até o final. Eu sei que às vezes é cansativo, né, a aula fica um pouco extensa, porém, tentem aí se esforçar para que a gente consiga aprender juntos a melhor forma de estudar, tá. Então vamos lá. Bem, nós temos aqui o nosso percurso formativo 5, né, e aí eu vou acompanhar com vocês a leitura, as partes, tá, para a gente entender que é importante seguir a sequência do texto, né, é importante seguir as partes do percurso formativo. Essa primeira parte, ela é uma parte teórica, ela é uma parte de explicação sobre o conteúdo. Se eu pulo essa parte e vou direto para as perguntas, eu vou conseguir responder as perguntas? Claro que não. Eu vou ter dificuldade porque eu estou pulando a explicação, certo? Então eu preciso ler, eu preciso acompanhar a ordem em que a atividade está organizada. Eu não posso pular nada, tá? Então vamos lá. Olá, caro estudante. Nas aulas anteriores, você viu que a linguagem é a capacidade humana de expressar pensamentos, ideias, sentimentos ou emoções por meio de signos, símbolos ou sinais. Viu também que linguagem sempre se manifesta em textos. Texto, aliás, é tudo aquilo que transmite uma informação completa ao receptor. O que que é um receptor? É aquele que recebe o texto, né? Então está entre parênteses aí para explicar a palavra anterior, tá? O parênteses funciona para isso, para retomar, né, para explicar algum elemento anterior. Então um texto ele pode ser uma palavra, como fogo, uma frase,
um conjunto de frases ou ainda imagens, gestos e outros sinais capazes de transmitir uma mensagem. Então, até aí, o que nos disse é que a linguagem, né, gente, é a capacidade das pessoas se expressarem pensamentos, ideias, sentimentos, e que para isso elas utilizam signos, símbolos ou sinais. Aí o texto também nos explicou que um texto é todo enunciado, né, é tudo aquilo que transmite uma informação completa, tá? Ou seja, que passa uma informação de maneira completa, que você consegue tirar uma informação daquilo que foi dito, escrito, ou às vezes um gesto, uma imagem. Se eu consigo tirar a informação daquilo, se trata de um texto, né? Então, um texto, ele pode ser construído por meio de linguagem verbal, que é a linguagem das palavras, né, quando nós usamos palavras, não verbal, que é sem o uso das palavras, ou mista, que é a junção de palavras com outras formas de expressão, né, como gestos, imagens. Então, quando eu junto tudo, se trata de um texto misto, ou também chamado de híbrido, lembram? É importante compreender que para construir o sentido de um texto é sempre necessário analisar o contexto. O que seria o contexto então? O contexto ele corresponde à situação em que um texto foi empregado, isto é, o que levou o emissor do texto a dizer o que disse e na forma em que disse. Então o contexto corresponde à situação, né? A situação que leva o emissor, que é aquele que escreve o texto, que produz o texto, a dizer aquilo, né, ou a falar daquele jeito. Então o contexto influencia na produção do texto, tá? Bom, aí eu tenho aqui a atividade de fixação, que é para a gente entender o que é cada conceito, né? Bom, o que é texto? Olha, a própria explicação me deu a informação do que é texto. Se eu tivesse pulado a explicação, eu conseguiria responder? Não, tá vendo? Então, por isso que é importante ler o conteúdo, né, na ordem que foi apresentado, para chegar na hora dos exercícios vocês conseguirem respondê-los. Então, o que é texto? Lá no texto que a gente leu na explicação, ele nos explicou exatamente o que é texto. Então, eu escrevi aqui, né? Texto é um enunciado que transmite uma informação completa ao receptor. Ele pode ser formado por uma palavra, uma frase, um conjunto de frases ou ainda imagens, gestos ou outros sinais capazes de transmitir uma mensagem. Então, tudo que transmite informação é texto, mas tem que transmitir uma informação completa, tem que fazer sentido. Por exemplo, quando eu digo ali fogo, né? Quando eu digo fogo, numa situação em que algo está pegando fogo, isso é um texto? É. Só de eu gritar fogo já é um texto, porque essa única palavra transmite uma informação completa, né? Eu estou dizendo que algo está pegando fogo. Se eu, por exemplo, ler "A menina foi ao banheiro", é um texto? É, porque essas palavras que formaram uma única frase passou uma informação completa, então também é um texto. Se eu pegar uma imagem e aí conseguir interpretar a imagem, tirei informações daquela imagem, é um texto? É, porque aquela imagem está passando uma informação completa. Então, um texto é tudo aquilo que informa, que passa uma informação completa ao receptor. O receptor é aquele que recebe a mensagem, tá? Bom, o que é um texto e o que é o contexto então, né, a questão 2. O que é o contexto? O contexto, ele corresponde à situação de produção de um texto, né? Então corresponde à situação, é o contexto que leva o texto a ser, dito, escrito, né, ou desenhado daquele jeito, né, a situação que leva aquilo a acontecer. Bom, questão 3. Em uma situação comunicativa, né, ou seja, durante uma comunicação, há sempre o emissor e o receptor das mensagens. Sabendo disso, pesquise na internet a definição de emissor e receptor. Bom, gente, para eu responder a essa pergunta, eu precisaria pesquisar na internet, apesar que o próprio texto explicativo já dava mais ou menos para entender o que é um emissor e receptor, né? Mas como que eu pesquiso então? Para eu pesquisar, eu vou lá no Google, né, abro o Google, e aí eu preciso escrever lá, né. Eu preciso escrever, por exemplo, preciso pesquisar aqui, hã, nós vamos colocar assim: "O que é
né, o que é emissor. Eu sempre tenho que buscar frases ou uma palavra-chave, né. Então o que é emissor? Né, como é uma perguntinha, tem o ponto de interrogação lá, né, porque sempre quando pergunta, ponto de interrogação. E aí o Google vai me responder, né, o que é um emissor. Olha, ele trouxe uma definição do dicionário. Ó, emissor é aquele que emite ou envia, né. Também tem o emissor de instituição bancária, mas tem a ver com o que a gente está falando, né, instituição bancária? Não, então não é esse tipo de emissor que eu quero. Então o emissor é aquele que emite ou envia, mas emite ou envia o quê? Então nós temos que continuar procurando para chegar a uma informação uma informação melhor a respeito, né. Então, ó, estou abrindo aqui um site de escola, né, que é o site do UOL, de educação, e que aqui ele vai explicar. Então eu tenho que pesquisar nos sites informações que sejam confiáveis, né. Então, ó, o emissor ou destinator é alguém que emite a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa ou uma instituição, tá vendo? Então a quem emite uma mensagem, quem produz um texto é o emissor. Lembra que a mensagem é um texto. E o receptor, o que que é? O receptor é para quem se destina a mensagem, ou seja, quem recebe o texto, tá vendo? Muito simples, né? Então eu coloco aqui, emissor é aquele que produz, né, que emite a mensagem, que emite o texto, e o receptor é aquele que recebe o texto, ou seja, a quem se destina a mensagem. Muito simples, né? Basta pesquisar na internet. Para eu pesquisar na internet, basta eu colocar lá uma palavra-chave, ou às vezes uma frase, que aí o próprio Google vai me dar a resposta. Mas eu preciso procurar nos sites. Às vezes, no primeiro site que eu encontrar, não vai ter a resposta, aí eu preciso ir para o próximo. Então, eu preciso vasculhar, né? Importante: durante a comunicação, o emissor e o receptor trocam de papel constantemente. A mesma pessoa, ora é emissora, ora é receptora. É assim que a conversa, por exemplo, ocorre, né? Então imagina que duas pessoas estejam conversando. Uma é emissora e a outra é receptora do texto. Mas aí a hora que que o receptor vai falar, ele para de ser receptor e se torna emissor, porque aí ele vai falar alguma coisa e o outro vai ouvir, né? Então eles ficam trocando de papel toda hora durante uma conversa. Leia o texto a seguir, então. Faz séculos que caminho pelas praias e nunca vi água viva assim. Uma espécie nova? Uma mutação? Será radioativa? Melhor mostrar pro papai. Ele adora ver essas coisas. Gente, para e pensa, eu consigo tirar algumas informações desse texto, é claro, né? Então, se trata de um texto, mas vocês conseguem sentir que está faltando alguma coisa? Parece que está, né? Porque, por exemplo, ó, ele fala: faz séculos que caminho pelas praias e nunca vi água viva assim. Assim como? Eu não estou vendo nada, do que ele está falando? Cadê a água viva, né? Uma espécie nova, uma mutação, será radioativa? Melhor mostrar para o papai, ele adora ver essas coisas, né, mas o que que eu estou vendo? Tá vendo que está faltando alguma coisa, né? Então eu consigo tirar informações, mas parece que falta algo, né? O que está faltando, né, será o que que é o que está faltando? Bom, ao ler o texto, você foi capaz de tirar algumas informações, correto? Você percebeu, por exemplo, que o assunto do texto é. Qual é o assunto principal do texto? Sobre o que ele trata? Sobre a frequência de idas à praia? Não, né? A pessoa que disse o texto, o emissor, até falou que vai várias vezes à praia. Mas é esse o assunto do nosso texto? Não, né? É outra coisa. A curiosidade de um pai? Não, ele diz que que o pai gosta de ver essas coisas, mas a gente não está focando na curiosidade do pai, né? O pai nem está ali presente, né? A gente tem um emissor que está falando do pai, mas não é a curiosidade dele que é o foco desse texto. O foco será que é o fato de alguém ter encontrado algo na praia, aparentemente uma espécie desconhecida de água-viva? Sim, né? Aparentemente, o assunto do nosso texto é esse. Alguém encontrou algo na praia e que parece ser uma água-viva, mas a gente ainda não tem certeza porque parece que está faltando alguma coisa para a gente conseguir ter certeza dessas informações, né?
Então, apesar de ser possível ler as frases e obter algumas informações do texto, você deve ter percebido que faltou algo, correto? Sim, eu senti. Bom, eu senti. E vocês? Né? Eu senti que faltou algo. Bom, o que está faltando para esse texto fazer sentido é o contexto. Lembra que a gente viu que o contexto é a situação? Né? Então, o que está faltando para esse texto fazer sentido é o contexto em que ele foi produzido. Né? Ou seja, está faltando a situação. Quem que disse isso? Por que que disse? O que que ele viu para dizer isso? Tá vendo que está faltando informações? Né? Então, a gente precisa analisar o contexto. O que tá faltando é o contexto em que essa fala foi dita. Tá? Para compreendermos melhor o texto e obtermos uma interpretação mais precisa, precisamos sempre ter informação de quem disse, por que disse, quando disse e sobre o que está dizendo. Então eu preciso das informações do contexto, né, da situação. E aí a gente chegou agora no texto original, né? Essas frases elas foram ditas pelo Armandinho, que é esse personagem da tirinha, tá? Então essas frases elas foram tiradas de uma tirinha. E agora eu dei o contexto, tá vendo? Agora eu dei a situação em que essas frases foram ditas. Agora eu sei quem disse, por que disse, quando disse, né? O que ele está dizendo, para onde ele está apontando. Então agora eu tenho o contexto, a situação, tá? Vamos ver então a tirinha. Nessa tirinha a gente tem 3 quadrinhos, né? E aí o primeiro fala assim, é o seguinte: faz séculos que caminho pelas praias e nunca vi água viva assim. Então percebam que ele encontra algo na praia que ele acha que é uma água viva, né? E ele fala que nunca viu uma água viva assim. Aí ele pega um pedaço de madeira, né, e vai lá cutucar. Ele fala: uma espécie nova, uma mutação, será que é radioativa? Melhor mostrar para o papai, né? E aí, no terceiro quadrinho, ele está com a água viva no pedaço de madeira, né? O que ele acha que é água viva, na verdade. E aí ele comenta, ele adora ver essas coisas. Ele quem? Né? Ele, o pai, né? Esse pronome, ele retoma a palavra pai. E aí, se a gente aproximar, né, da água viva aqui, que ele acha que é uma água viva, na verdade não é. É uma fralda de bebê, tá vendo? É uma fralda. Por isso que ele tá achando estranho, porque água viva, sim, né? Não é água viva, na verdade é uma fralda. E aí fica engraçado, né, a tirinha, porque quando ele fala, ele adora ver essas coisas, né? O papai adora ver essas coisas, ele adora ver fraldas de bebês. Será que é isso que ele adora ver, né? Então gera humor no final da tirinha, né? Bom, note que o texto que havia lido estava escrito em um gênero textual chamado tirinha, o qual geralmente tem como finalidade, objetivo, né? Finalidade significa objetivo. Fazer o leitor pensar sobre o homem e a sociedade por meio do humor e ou críticas, né? Pelo humor ou por críticas. Então, a tirinha tem essa função, né? Ela faz as pessoas pensarem sobre a sociedade, sobre o próprio homem, né? A existência do homem. Então, ela faz isso de uma maneira crítica ou pelo humor, né? Causando humor, gerando algo engraçado. Além disso, as palavras passam a ter sentido porque agora descobrimos quem disse, por que disse, quando disse, sobre o que está dizendo. Graças, é claro, aos elementos visuais da tirinha. O que é o elemento visual, gente? É a imagem, tá? Então, agora, esse texto verbal, que são as palavrinhas, né? Lembre que o texto verbal é quando é formado por palavras. O texto verbal, ele só passa a ter sentido porque agora eu tenho o contexto, a situação. Qual é a situação? O Armandinho na praia encontrando um objeto no chão que ele acha que é uma água-viva, mas na verdade é uma fralda de bebê. Então agora eu tenho a situação. E o que me deu essa situação? Foi as imagens, né? Foi os elementos verbais, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de texto misto, né? Porque o texto misto é quando mistura o texto verbal, que são as palavras, e ao mesmo tempo as outras linguagens, que são imagens ou gestos, né? Que é algo que não usa palavras. Então aqui eu tenho um texto misto, e graças à existência desse texto misto, passa a ter sentido esse texto,
né, porque agora, juntando as palavras com o que está acontecendo, com a imagem, eu consigo compreender esse texto de uma forma melhor, né. Então, eh, diante das novas informações oferecidas pelo contexto, que é a situação, podemos concluir o quê? Que o Armandinho encontrou realmente uma água-viva na praia? Não, né, até então a gente achava que era isso lá antes de ver a tirinha, mas tá vendo como o contexto mudou a situação? Porque agora a gente viu que não se trata de uma água-viva, se trata na verdade de uma fralda de bebê que ele encontra. Então a resposta seria a próxima: Armandinho encontrou algo na praia, porém não era uma água-viva, e sim uma fralda de bebê. Tá vendo que interessante como o contexto é importante para a gente compreender bem o texto? Qual quadrinho provoca o humor? Nossa, então quando a gente volta lá, qual quadrinho provoca o humor? É o último, né, é o terceiro quadrinho, porque quando ele fala que é melhor mostrar para o papai, porque ele adora ver essas coisas, quando ele diz isso, ele adora ver essas coisas, vira algo engraçado, porque não se trata de uma água-viva, se trata de uma fralda de bebê. Então ele adora ver fraldas de bebê? Né, engraçado pensar nisso, né, então o quadrinho que provoca humor é o terceiro quadrinho, é o final do quadrinho. E geralmente isso vai acontecer, né, quase sempre. O humor sempre vem no final das tirinhas, ou a crítica, né. Claro que pode acontecer antes, mas geralmente vem no final porque é o desfecho da história, né, é o final da história. Eh, e a letra C diz assim: "Ainda analisando o texto e o contexto, podemos concluir que a tirinha, ao empregar o humor, faz também uma crítica?" Ele faz uma crítica e faz uma crítica a quê? Faz uma crítica aos pais que deixam os filhos irem sozinhos à praia? Não, né, em nenhum momento fez uma crítica aos pais. Até porque o Armandinho não estava perdido, né, ele estava até indo levar para o pai, então não é uma crítica a isso. Ele faz uma crítica às pessoas que poluem as praias? Sim, se a gente pensar que tem uma fralda de bebê jogada, e aí ele confundiu com um animal, né, com água viva. Por quê? O que o Armandinho esperava encontrar numa praia? Né, ele esperava encontrar o mar, a areia e, claro, né, os animais que estão relacionados a esses ambientes, como a água-viva. Só que olha que estranho, por que ele não desconfiou que era uma fralda de bebê? Justamente porque não faz sentido ter uma fralda de bebê lá, porque fralda de bebê deveria estar no lixo, né? Então a tirinha, ela faz uma crítica às pessoas que poluem as praias, tá vendo? Então a tirinha, ela provoca humor, mas ela provoca o humor para fazer uma crítica no final das contas. Como você percebeu, para fazer uma boa análise e uma boa interpretação de texto, não basta apenas analisar partes do texto, é necessário sempre observar o todo, o texto e o contexto, né? Ou seja, a situação em que o texto foi criado. Desta forma, se o texto for verbal, apenas escrito, você deve se atentar a todas as palavras e a situação na qual elas foram ditas e escritas. Então, se o texto for verbal, eu preciso me atentar aos detalhes das palavras, o que está dizendo, né, para eu entender bem o contexto em que aquilo está inserido. Agora, se um texto for não verbal, eu preciso observar com detalhe as imagens, né, os elementos visuais, tá, que construiu aquele texto. E se um texto for misto, que é quando tem palavras e ao mesmo tempo outras linguagens, como imagens, gestos, enfim, aí eu devo observar que os elementos não verbais adicionam informação às palavras. Ou seja, é preciso verificar como um texto complementa o outro. Então, quando eu estou num texto misto, como é o caso das tirinhas, eu não posso ler apenas a palavra, o texto verbal. Eu preciso ler o texto verbal, mas ao mesmo tempo ler a imagem, ver a imagem com atenção para entender como uma coisa está relacionada à outra, porque um vai complementando o sentido do outro, ok? Bom, tá vendo que eu estou lendo na ordem para vocês verem exatamente como estudar, tá vendo que as partes explicativas elas são importantes para eu compreender o conteúdo e conseguir responder as perguntas. Se eu pular direto para as perguntas, eu não vou conseguir responder nada, porque eu estou pulando as explicações, o que me ajuda a pensar, tá? Agora leia, né, a próxima tirinha, né, que é o nosso texto 2. Não é preconceito, filho. Sapos não podem ir à praia. O sal e o sol fazem mal a eles.
E se ele usar protetor solar, né? Então, novamente, provoca humor, né? Porque o Armandinho ele não entende porque o sapo não pode ir para a praia. Então, ele está dando justificativas, tentativas de levá-lo para a praia, tá vendo? Agora, vamos lá. Analisando os elementos visuais do texto, o que é o elemento visual mesmo? É a imagem, tá vendo? Então, analisando a imagem, analisando tudo que compõe a imagem, então as roupas, as expressões faciais, tá vendo? Analisando cada detalhe, é possível concluir que as duas tirinhas lidas hoje, que é o texto 1 e 2, retratam acontecimentos de um mesmo dia. Justifique. Então a gente pode dizer, mas pelos elementos visuais, tá? Pela imagem. Porque vocês poderiam falar assim, ah, sim, se trata do mesmo dia porque eles estão falando de um mesmo assunto, né? Ele está falando de ir para a praia e na outra tirinha eles estão na praia, né? Sim, se estivesse perguntando do texto verbal, essa seria a resposta, né? Porque no texto verbal isso fica muito claro que é uma sequência, né? Eles estavam falando de ir para a praia, queriam levar o Armandinho queria levar o sapo, e no outro ele está lá na praia, encontra a fralda, né? Mas não está pedindo a partir do texto verbal. Ele quer saber a partir dos elementos visuais do texto, ou seja, da imagem. Então, o que tem na imagem que nos faz perceber que se trata de um mesmo dia, né? São as roupas, gente, e o chapéu, né? Observem que, ó, ele tá de roupa, a bermudinha dele é azul, camiseta laranja e um chapéu verde, tá? E aí, quando eu vou para a outra imagem, eu vejo que ele está com azul aqui, né? Aí aqui ele já está sem camiseta, mas por quê? Porque ele está com um coletinho aqui, né? Então, ele está na praia, ele tirou a camiseta, mas o chapéu, ó, é o mesmo. Tá vendo? Então, os elementos visuais que me provam que se trata de um mesmo dia, se trata da roupa e do chapéu que ele está usando. E aí a maior prova, além disso, é que o assunto é o mesmo, tá? O assunto é a praia, a ida à praia e depois ele estar na praia. Só que ele pediu pra gente focar, né, o enunciado da pergunta quer que a gente foque nos elementos visuais para responder essa questão. Então a gente vai falar só da imagem, tá? Então, elaborando a resposta, deixando ela completinha, né, bem bonita, mostrando o raciocínio, para a gente não responder com uma palavrinha só. Eu não vou colocar ali apenas, as roupas provam que se trata do mesmo dia. Não, vamos elaborar, deixar completa, né, mostrar que a gente tem um raciocínio. Então, olha só como eu posso responder, ó. Armandinho está usando a mesma roupa e o mesmo chapéu em ambas as tirinhas. Desta forma, os elementos visuais do texto permitem concluir que os acontecimentos ocorreram no mesmo dia. Tá vendo? Então, como eles estão usando em ambas, ambas significa nas duas tirinhas, isso permite que a gente tenha esse raciocínio de que se trata de um mesmo dia. Né? E aí, quando a gente vai para o texto verbal, isso fica mais claro porque se trata do mesmo assunto, tá? Bom, analise o contexto agora, né? Analisando o contexto, é possível concluir. Então, o que é possível concluir? A conversa entre Armandinho e o pai ocorreu antes de Armandinho encontrar uma fralda de bebê na praia. É verdade, né? Aqui ele ainda está indo para a praia, né? E ele quer, inclusive, levar o sapinho junto. E aí, na outra tirinha, ele já está na praia e encontra uma fralda de bebê e quer levar para o pai para mostrar, né, a descoberta dele. Então, a conversa com o pai aconteceu antes dele encontrar a fralda na praia, né? Armandinho parece estar chateado. Por quê? Realmente, né? Ele está chateado porque na tirinha aqui, ó, no texto 2, porque ele queria levar o sapo para a praia, né? Então, ó, elaborando a resposta, deixando bem bonitinha, Armandinho está chateado porque não poderá levar seu amigo, o sapo, né, à praia. Então, isso deixou ele chateado. A letra D agora, ó. A tirinha se inicia com um comentário. Não é preconceito, filho. Sapos não podem ir à praia. Pelo contexto, é possível imaginar, ou seja, deduzir o que o Armandinho disse antes para o pai. E aí a gente precisa criar uma fala para ele antes, né? Mas para eu criar essa fala,
porque aqui vocês podem criar da maneira como vocês quiserem, tá? Aqui é só um exemplo, assim como as outras respostas. As outras respostas eu estou dizendo com as minhas palavras, mas não significa que precisa estar igual. Precisa ter a mesma informação, né? Precisa ter a mesma ideia, mas não precisa estar com as mesmas palavras, tá? Isso é importante. Não precisa apagar o que vocês responderam. Se está com a mesma ideia, pode manter da forma como vocês colocaram. E aqui, então, no balãozinho, eu preciso escrever o que o Armandinho disse para ele. Só que para eu escrever, precisa ter relação com o que o pai respondeu, né? O pai tinha respondido assim: não é preconceito, filho. Sapos não podem ir à praia. Então, o que será que o Armandinho disse antes? Provavelmente ele está falando que o pai é preconceituoso, né? Então, eu preciso criar alguma fala, algum balãozinho ali, né? A fala, dizendo isso para o pai, né? O Armandinho falando que o pai é preconceituoso. E aí eu posso inventar a historinha que eu quiser, né? Então eu coloquei assim: qual o problema de sapos irem à praia? Todos têm direito de ir. Você está sendo preconceituoso, papai. Tá vendo que eu criei essa fala? E aí por isso que o pai respondeu: não é preconceito, filho. Sapos não podem ir à praia. O sal e o sol fazem mal a eles. Tá vendo? Então eu precisava falar que o pai foi preconceituoso para depois a fala do pai fazer sentido. Então, quando eu criasse aqui quando vocês criarem a fala ali, vocês precisam criar de uma forma que faça sentido com a imagem. Não pode simplesmente escrever qualquer coisa, tá? Agora na letra E. O dicionário, seja ele físico ou virtual, né, seja da internet ou aquele dicionário físico que a gente tem em casa ou compra na loja, o dicionário apresenta as definições das palavras, né? A gente procura palavras no dicionário para saber o significado dessas palavras, ou até mesmo para descobrir como aquelas palavras são escritas, né? Pesquise em um dicionário a definição de preconceito, né? Então, gente, novamente, eu vou precisar pesquisar. Eu posso pesquisar num dicionário de papel ou na internet. Como eu estou aqui na internet, eu vou procurar na internet. Então, ó, lembrando, como que eu pesquiso? Eu tenho que colocar as palavras-chave, né, ali no Google. Eu preciso saber pesquisar, né? Então, como que eu posso pesquisar? Ó, eu posso colocar assim, ó, preconceito, eu quero saber sobre preconceito, não é? Preconceito. E aí eu posso colocar assim, definição, tá vendo? Definição, porque definição vai direto no dicionário, tá vendo? Então eu vou pegar o significado do dicionário, ó. Preconceito pode ser qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, né? Então é quando a gente age contra alguém, né? Sem fazer um exame crítico, sem pensar sobre, ou pode ser um sentimento hostil, assumindo em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. É a intolerância, né? Então, essas são as acepções, né, os significados de preconceito pelo dicionário, ó, de Oxford Languages, tá vendo? Esse daqui é a fonte, é o dicionário de onde tem essas definições. É importante colocar a fonte das pesquisas, tá? Colocar de onde você tirou. Então, aqui a definição, ó, eu coloquei exatamente o que o dicionário de Oxford disse, né? Então, coloquei aí a definição, certo? Aí eu coloco fonte e falo de onde eu tirei para mostrar de onde eu peguei a informação. Bom, aí depois diz assim: agora pesquise novas informações sobre preconceito. As explicações mais detalhadas, que vão além do significado das palavras, você encontrará em outras fontes, tais como sites escolares, enciclopédias e reportagens. Então, gente, ó, aqui a gente primeiro pegou a definição, né? O que era preconceito pelo dicionário. Então, o dicionário ele é bem resumidinho, traz apenas o que significa a palavra. Só que se eu quero mais informações, né, exemplos de preconceitos, né, aí eu preciso procurar em outras fontes. Eu posso procurar em sites escolares, enciclopédias, né, reportagens. Então, aí eu preciso procurar em outros lugares.
Então, eu posso, por exemplo, escrever lá na minha pesquisa, tá vendo, ó? Primeiro, para eu saber do dicionário, eu coloquei preconceito, definição, porque eu queria saber a definição do dicionário. Por isso que tem que saber pesquisar, tem que saber o que colocar no campo de pesquisa. Agora eu posso colocar assim, ó, o que é preconceito? Tá vendo? Agora quando eu falo assim, o que é preconceito, lembra que perguntinha tem ponto de interrogação no final, senão vira afirmação se eu não coloco, né? Então, ó, o que é preconceito? Aí agora, ó, o dicionário de novo apareceu me dando a definição da palavra, mas eu não quero isso, né? Eu quero uma informação mais detalhada. Aí vocês vão ver que aparecem vários outros sites, ó. Aparece o site do Brasil Escola, que vai explicar o que é preconceito, toda a matéria, que vai explicar o que é preconceito. São sites escolares. Tem vídeos falando sobre preconceito. Então, nossa, olha quantos sites, né? Não preciso ir só lá no primeiro. Então eu vou escolher aqui um, né, que é, por exemplo, do Brasil Escola, que é um site escolar, e lembra que eu tenho que sempre procurar em sites confiáveis, que eu sei que tem nome, né, que são famosos, conhecidos, precisam ser fontes confiáveis para eu não pegar informação de qualquer lugar. E aí, agora que eu descobri aqui, ó, aqui ele vai explicar sobre o preconceito. Tá vendo como o texto está bem maior? Porque agora não é mais só a definição da palavra como acontece no dicionário. O dicionário ele traz a definição da palavra, né, o que significa a palavra. Mas nos sites, mesmo escolares, enciclopédias e tantos outros sites, aí eu já vou conseguir ter a explicação com exemplos, né, algo mais detalhado. Então aí eu peguei aqui essa explicação, né, coloquei, ó, que preconceito é o ato de julgar alguém, algo ou alguém antes de conhecer o objeto de juízo. Podemos aplicar o termo preconceito às mais diversas situações cotidianas, como preconceito formulado por aquele tipo de comida que você não experimentou e julga pela aparência. Isso é um preconceito, né? Quando você fala que não gosta de algo sem nem experimentar. No entanto, o objeto deste texto é o preconceito nas relações humanas. Esse preconceito acontece das mais variadas formas e pelos mais variados motivos. Pode ser origem de pele, de religião, né, origem de país, de cidade, nas aparências físicas, de gênero, sexualidade, né? Qualquer forma de preconceito nas relações humanas, ela é prejudicial para o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática e igualitária, né? Porque quando a gente trata os outros com desigualdade, acaba agindo contra os outros, a gente está prejudicando a nossa sociedade, porque aí a gente não tem uma sociedade justa, correta, igualitária, né? Então é isso que o texto está explicando. Então eu copiei o texto e lembra que sempre quando eu copio uma informação, eu preciso informar a fonte, tá? Como era uma pesquisa que era para copiar a explicação, aí eu copiei e coloquei a fonte. Vai ter atividades que eu vou pedir para vocês escreverem com as próprias palavras. Aí você vai ler a informação e vai escrever o que você entendeu. Nesse caso, poderia copiar desde que vocês informassem de onde vocês tiraram aquela informação, tá? Colocando a fonte. Agora a próxima. G. Pinte todas as palavras a seguir que estiverem relacionadas à ideia de preconceito. Então, a gente viu que preconceito é algo muito ruim, né? Algo muito feio de se fazer. E aí, quais palavras têm a ver com preconceito? Rejeição, né? Rejeitar as pessoas, intolerância, não aceitar o que é diferente, né? Perseguição é perseguir pessoas, discriminação, desrespeito. Então, tudo isso são palavras que estão relacionadas ao preconceito, tá? O preconceito é algo muito presente em nossa sociedade e muitas vezes, mesmo não querendo, acabamos sendo preconceituosos em determinadas situações. Você se recorda de algum momento em que foi preconceituoso? Como você se sentiu? E a outra pessoa? Gente, todos nós em algum momento somos preconceituosos, né? O preconceito, infelizmente, está muito enraizado na gente, né? A gente acaba, às vezes, agindo de uma maneira como a gente não gostaria, né? A gente às vezes acaba fazendo uma piada com alguém, né? Algo que vai machucar a pessoa, fazer ela se sentir mal, né? Então a gente acaba às vezes sendo preconceituoso, mesmo a gente sabendo que é feio, que não é legal, que vai deixar a pessoa triste, né? Então, vocês se recordam de algum momento, né? Como que você se sentiu e a outra pessoa? Então é uma parte mais pessoal, né? Vocês vão dizer a experiência de vocês. Bom,
O pai do Armandinho alega que o sapo não pode ir à praia porque o sal e o sol lhe fazem mal. Pesquise em fontes confiáveis se essa informação é verdadeira e anote no quadro a seguir as informações que coletou. Então, novamente, aqui é uma pesquisa, tem que pesquisar em sites confiáveis. Agora vocês já aprenderam a pesquisar, né? Então vocês têm que fazer uma perguntinha lá no Google ou usar a palavra-chave, né? Às vezes duas, três palavras que vão levar ao que você deseja, tá? Então, o que a gente poderia jogar lá no Google para descobrir? Por exemplo, sal e sol fazem mal ao sapo? Tá vendo? Eu poderia jogar essa perguntinha e o Google vai me trazer informações a respeito. Aí é claro, às vezes eu não encontro no site, preciso ler outro, até eu encontrar a informação que eu desejo, tá? E aí eu encontrei essas informações, ó. O sal e o sol irritam o bicho porque roubam a água da sua epiderme. A epiderme é a pele dele, tá? O sal absorve umidade da pele do anfíbio. Com isso, as trocas gasosas não ocorrem. Além disso, ele sente dor. Então vejam que o sal, o anfíbio, ele respira pela pele, tá? A troca gasosa é a troca de respiração. Como ele respira pela pele, se você joga o sal, você tira a umidade da pele e aí ele não vai conseguir respirar direito. Então você vai estar, na verdade, matando o sapo. Então, por isso que o pai não queria levá-lo à praia, né? Porque o sal, como a areia, ela é com muito sal, o mar é muito salgado, e isso faria mal ao anfíbio, né? Ao sapo. Então, não seria legal, né? O bichinho morreria lá. Essa é uma revista, essa fonte, né? Eu tirei essa informação da revista Super Interessante. Lembra de colocar as fontes, tá? Como você percebeu, a pesquisa é muito importante para ampliar o conhecimento e checar informações. Então, sempre quando quiser saber mais sobre um assunto ou verificar a veracidade, olha que palavra bonita para usar, hein? Veracidade significa verdade. De algo, investigue em fontes confiáveis, né? Sempre procure em fontes confiáveis. Bom, após as constatações que fez em sua pesquisa, o pai do Armandinho foi preconceituoso? Não, né, gente? Ele não estava não levando o sapo por preconceito. Ele, na verdade, não queria levar o sapo porque isso mataria o sapo, né? Então ele estava protegendo a vida do sapo. Então ele não foi preconceituoso, né? O pai do Armandinho agiu corretamente, ó, a resposta que eu coloquei bem elaborada para deixar bem completa, mostrar raciocínio, né? Lembra de elaborar as respostas. Não precisa apagar de vocês, mas lembra de sempre elaborar, deixar bastante desenvolvida. O importante é ter a informação. Se vocês escreveram com outras palavras e está correto, pode deixar, tá? Não precisa estar escrito do mesmo jeitinho que eu coloquei. Então, o pai de Armandinho agiu corretamente, revelando, na verdade, preocupação com a vida do sapo. Ele sabia que se levassem o sapo à praia, o anfíbio morreria devido ao sal dificultar a respiração desses animais. Tá vendo? Explique o humor presente no último quadrinho do texto 2. Então, quando o Armandinho fala lá, vamos ver porque é engraçado, né? Porque quando ele fala, e se ele usar protetor solar, né? Ele, o sapo, né? Se ele usar o protetor solar, é engraçado por quê, gente? Porque a gente sabe que o protetor solar não ia adiantar de nada, né? Então, fica engraçado. A gente não imagina um sapo usando protetor solar para ir para a praia, sem falar que não adiantaria. Então, ó, o último quadrinho provoca humor porque o Armandinho, não entendendo por que o sol e o sal fazem mal aos sapos, ele propôs que passassem filtro solar no anfíbio. E a proposta é engraçada, justamente por não resolver o problema, né? Então isso gera humor. Bom, o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu acredito que ajudou a vocês a entenderem como devem estudar, né? Analisar os detalhes, a imagem, as palavras, investigar. Quando tiver pesquisa, tem que procurar no Google, precisa saber procurar, né? Colocar as palavrinhas, palavras-chave para conseguir localizar as respostas, ir nos sites confiáveis, né? Colocar as fontes da pesquisa de onde você tirou é importante também. Lembra de quando fazer as respostas elaborar para mostrar o seu raciocínio, tá? Então eu queria mostrar exatamente como estudar. Além de vocês corrigirem a atividade, eu queria mostrar como estudar, tá? Então espero que que tenha ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Estarei à disposição lá no WhatsApp.
Um beijo a todos, tá? E até a próxima videoaula.